Então, vamos começar mais uma aula do curso Heresiologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma seita bastante curiosa chamado Só Jesus. Não tem nada a ver com aquela expressão que a maioria das igrejas evangélicas se utiliza, somente Jesus, tá? Mas existe, ainda no dia de hoje, uma seita chamada Só Jesus, tá? Então, nós vamos conhecer um pouco sobre isso, tá certo? E lembrando que a heresiologia é o estudo sistemático das heresias, tá? Onde entendemos que elas procuram deturpar e destruir a verdadeira fé cristã. O nosso estudo, o nosso tema não é atacar instituições ou qualquer pessoa que acredite em algo que a Bíblia refuta, contradiz e se opõe, tá certo? Acima de tudo, preferimos o que a Bíblia diz, certo? E para isso nós precisamos pregar o autêntico evangelho e viver este autêntico evangelho para não cair nas armadilhas do diabo. Bem, vamos aqui ao PDF, tá certo? Temos aqui, ó, só Jesus. Eu acredito que vocês já estão aí já situado nos temas que nós estamos já mencionando. Sempre mostramos no PDF o material que você pode extrair mais informações, tá? E no vídeo nós fazemos a complementação dessas informações. Bem, você está no curso de Heresiologia, onde estamos apresentando as seitas e as heresias que mais trabalham no nosso contexto cultural e brasileiro. O meu objetivo é chamar sua atenção para o perigo das falsas doutrinas disseminadas dia a dia fora da igreja e dentro da igreja. Numa época de tantas contradições, relativismos e confusões teológicas, é necessário buscar na palavra de Deus a verdade do Espírito para combater os poderes demoníacos que estão no ar. Hoje vamos estudar mais uma seita interessante que tem uma visão distorcida e distópica da Bíblia. É uma interpretação infundada sobre a Santíssima Trindade. A seita Só Jesus é também conhecida como Nova Luz. Esta seita, inspirando-se numa heresia do terceiro século, acaba criando a mesma heresia, mas de uma outra forma. Bem, no terceiro século, houve um movimento doutrinário a respeito da natureza de Deus. Foi liderado por Sabério. Ele era um presbítero da igreja cristã no norte da África. Vamos pegar nossa Bíblia de estudo apologética e ver na página 1326. Deixa eu pegar ela aqui. Eu acho que eu deixei ela onde? Sempre pensando dela, né? Página 1326. Quase no finalzinho. Temos uma informação a mais sobre o saberianismo. Pronto, achei. Se você não tem essa Bíblia de estudo, eu recomendo que você compre ela o mais rápido possível, tá certo? Diz assim, Sabério, aproximadamente 180 a 250 depois de Cristo. Nasceu na Líbia, África do Norte, no terceiro século depois de Cristo. Mudou-se para Itália, onde viveu em Roma. Ao conhecer o Evangelho, logo se tornou um pensador respeitado em suas considerações teológicas. Recebeu influência do modernismo, que já estava sendo divulgado na África como um movimento asiático. O modernismo teve início com Noeto de Esmirna. Principais expoentes do modernismo: Noeto, Epigono, Cleómenes e Carnixo. Foi ensinado por Praxeas na África e defendido por Sabério na Líbia. Hoje, o modernismo é muito conhecido pelo nome de
saberianismo, devido à influência intelectual fornecida por Sabério, cujo objetivo era preservar o monoteísmo a qualquer custo. Ensinava que havia uma única essência na divindade, mas rejeitava o conceito de pessoa em uma só essência, porque esse ensino daria margem a um culto triteísta, ou seja, três deuses. Segundo afirmava, essa questão poderia ser resolvida mediante o conceito de que Deus tinha se apresentado com diversas faces ou manifestações. Primeiramente, se apresentara como Deus Pai, gerando, criando e administrando. Depois, como Deus Filho, mediando e redimindo e executando a justiça. E, finalmente, e sucessivamente, como Deus Espírito Santo, fazendo a manutenção das obras anteriores, sustentando e guardando uma só pessoa e três manifestações temporárias e sucessivas. A Trindade não é isso. Eu tenho vídeos no canal explicando muito o que é a doutrina da Trindade. Depois vocês dão uma conferida, tá certo? Caso necessite conhecer mais a respeito da doutrina da Trindade, tá bom? Bem, felizmente algumas pessoas não entendem a doutrina da Trindade pelo fato de da igreja não estar mais querendo ensinar, né? A natureza teotrópica de Cristo, tá certo? E temas filosóficos da época que foi desenvolvido, né? Os conceitos, tá certo? Históricos a respeito da doutrina da Trindade. Mas isso aí é uma outra história. Ou seja, o ensino de Sabério consistia em negar a doutrina da Trindade. Apenas isso, tá? Essas falsas e perigosas doutrinas estão de volta, tanto pelo sistema de Jeová como por qualquer outro grupo, inclusive esse, só Jesus, né? Esse grupo religioso. Mas é com Lon Sherper diz ter recebido uma suprema revelação relacionada ao nome de Jesus em 1913. Estudando a Bíblia sem uma metodologia honesta, chegando à conclusão de que o batismo bíblico é somente válido quando ministrado e executado em nome de Jesus. Ou seja, todas as seitas elas têm uma metodologia, tá? Qualquer pessoa tem uma metodologia, ou seja, o que é uma metodologia? É uma forma de você sair de um ponto para atingir um determinado objetivo. Até os animais têm uma metodologia. Se eles vão se alimentar, se eles vão se reproduzir, se eles vão se defender, se eles vão fugir. Eles criam uma tática, tá? Não é com as mesmas essências do mecanismo racional humano, mas eles têm um tipo de metodologia, tá? Ou seja, tem um desenvolvimento, certo? Mas todas essas têm uma metodologia, porém as metodologias que são utilizadas de maneira errada e falsas, tá? É por isso que muitas pessoas conseguem fazer a Bíblia um mar de interpretação, porque utilizam algumas metodologias que não são aplicadas aos textos, certo? Infelizmente, estes falsos profetas ou este falso profeta conseguiam empolgar crentes de diversas denominações, já batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desse modo, Eshepe, é o nome do criador dessa religião, se torna o portador, o fundador de uma nova luz, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era uma só pessoa, cujo nome é Jesus Cristo. A Trindade não diz isso, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz e o que a Trindade ensina é o seguinte, que existem três pessoas, Yahvé, Jesus e o Espírito Santo. É três pessoas distintas, diferentes, tá certo? Na sua forma administrativa e tudo mais. Mas as três pessoas têm a mesma natureza, a mesma essência, tá certo? E essa essência da natureza é o que? A divindade. Agarrando-se de forma fanática à Bíblia, sem olhar o contexto e sem seguir as regras de interpretação, observou assim abusou da liberdade religiosa, causando divisões e crises na fé. Mas até mesmo essa suposta igreja verdadeira se divide em facções. Temos a Igreja Pentecostal Unida, que é uma facção do só Jesus.
Todas as seitas iludem as pessoas com a Bíblia, ou com algum tipo de revelação, ou com algum tipo de psiquismo emocional. Para enfrentar as ideologias de uma seita, é preciso muita unção do Espírito Santo de Deus, muito conhecimento de várias matérias teológicas. Caso você não tenha nenhum dos dois, ou apenas um dos dois, nossa recomendação é que você evite qualquer contato com qualquer seita. E mesmo tendo conhecimento acadêmico, sério, e ser cheio do Espírito Santo, ainda assim é preciso muito se preocupar com a vigia, né? É preciso porque o diabo ele sempre vai inovar e seduzir as pessoas. Quero mostrar aqui uma coisa importante aqui sobre uma rápida consideração sobre a doutrina da Trindade. Deixa eu procurar aqui no PDF. No meu livro aqui, ele está na página 147 e 148. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá aqui mesmo, isso mesmo. Uma rápida consideração sobre a doutrina do, da Trindade, tá certo? Deixa eu arrumar aqui que tem muita coisa aqui. E temos aqui na página, no PDF, tá? Uma rápida consideração que é importante, tá? 155. Quer você uma coisa importante? Todo e qualquer movimento religioso que põe a revelação particular própria sua do indivíduo e experiências pessoais acima da revelação divina através da Bíblia Sagrada cai em graves erros de interpretação da doutrina cristã. Isto é, o que acontece com os seguidores do movimento de só Jesus. Bem, a Trindade está na Bíblia, queira você ou não. Existem muitos crentes sinceros que estão verdadeiramente confundidos com essa doutrina errônea da seita só Jesus, tá? Porém, a Bíblia fala claramente que a Trindade e o Pai, e apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas coexistentes, mas distintas. Observe os seguintes exemplos. O Pai dá testemunho do Filho como um ser existente independente. Observe-se Mateus capítulo 3, versículo 17. O Pai dá testemunho de si mesmo, Êxodo capítulo 20, versículo 2. O Pai dá testemunho do Espírito, Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Filho dá testemunho do Pai, João capítulo 4, 14, versículo 12. O Filho dá testemunho de si mesmo, João capítulo 14, verso 16. O Filho dá testemunho do Espírito Santo, João capítulo 16, verso 13 e verso 14. O Espírito Santo dá testemunho do Pai, Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 11. O Espírito Santo dá testemunho do Filho, João capítulo 14, capítulo 16, verso 14, versículo 15. O Espírito Santo nunca dá testemunho de si mesmo, João capítulo 16, versículo 13. O gráfico seguinte há de explicar melhor a doutrina da Trindade, em contraposição à doutrina esposada pelo movimento denominado Só Jesus ou Nova Luz. A doutrina da Trindade é mostrada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Está presente em Gênesis capítulo 1, versículo 26, na criação do homem, na conclusão divina quanto à capacidade do homem, agora conhecer o bem e o mal, Gênesis capítulo 3, versículo 22, na confusão nas línguas em Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 7, na visão e chamamento de Isaías, capítulo 6, versículo 8, no batismo de Jesus no Jordão, Mateus capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, na grande comissão de Jesus a seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, na bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, na descrição paulina da unidade da fé, Efésios capítulo 4, versículo 4, versículo 6, na eleição dos santos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, na exortação de Judas, Judas capítulo 1, versículo 20 e verso 21, na dedicatória das cartas das 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Temos aqui, ó, esse desenho que faz uma ilustração verdadeira sobre a Trindade. Então, Deus, como essência, existe sendo ele três pessoas. Tá? Do mesmo modo que um triângulo
tem três lados. Só pode existir o triângulo se houver três lados. Do mesmo modo, é a pessoa de Deus. Deus existe como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é Deus. Mas Deus é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é a Trindade, mas assim simplificada para aqueles que ainda têm algum tipo de dúvida. E é isso que o movimento Só Jesus e muitas outras seitas, em especial Testemunho de Jeová, tentam destruir, tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo esse nosso estudo sobre a seita Só Jesus. Por fim, não deixe se enganar pelas seitas que aumentam a cada dia e tem muitos recursos financeiros e que estão na TV, nos rádios, nos jornais, nas revistas por aí. Confie exclusivamente e unicamente na doutrina histórica sobre a Bíblia e na Bíblia, certo? Pois a história é a submissa da Bíblia e não a Bíblia submissa à história. Espero que vocês tenham aí aproveitado o máximo e até o próximo estudo sobre heresiologia, o estudo sobre seitas e heresias. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.